Prontinho, gente. Boa noite para todas e todos. Boa noite. Tem meu marido aí Oi. acompanhando também. Meu nome é Débora Campos Marcílio. Eu sou natural aqui de Várzea Grande mesmo. Atuo aí no Hum, projeto Até Mulheres na região de Jucimeira, só que ali para o lado do Cantagalo, do GPA, do Expedito, Cainana, né? E sou formada em agroecologia, o mesmo curso da técnica que atende vocês, a MAPNE. E aí o objetivo aí dessa palestra é estar orientando vocês um pouquinho sobre fertilidade do solo, né? Quais são sim. as práticas que a gente precisa fazer para garantir que cada vez nossa terra fica melhor. Porque a gente percebe hoje que uma grande dificuldade é que parece que quanto mais a gente mexe na terra, mais fraca ela fica, sabe? Você coloca hoje 1 tonelada de calcário, amanhã é 2, amanhã é 3, e o pasto começa mato nascer e não É desenvolve, verdade. e é doença. Então, vamos tentar entender e também buscar apresentar soluções com a realidade de vocês, né? O pequeno ele tem Sim, grandes dificuldades a compra dos insumos muitas vezes, né? Porque não tem a quantidade desejada e é isso. é Quem tiver verdade. dúvida pode estar perguntando, que aí eu paro e explico durante o atendimento, ou durante a live. Tá certo, Sim, pessoal? certo. Então tá, deixa eu abrir ela aqui. Então, dentro aí da live, a gente vai estar focando em falar um pouquinho como manter, né, a fertilidade do solo, o porquê da reposição do nutriente, uma dúvida que eu escuto muito, por que nasce mato também, o que a gente faz para o mato não ficar nascendo, para nascer só o que eu quero, né? Entender Isso. um pouquinho sobre o calcário, se ele é um adubo ou não, o que é corrigir a terra, o que é a acidez da terra, a gente também vai estar falando sobre isso, Hum, a ureia, como que utiliza, né? O que é a ureia, o que é o nitrogênio, e também vamos conversar um pouquinho sobre a prática da grade, né? É uma prática bem recorrente, hum, muitas pessoas usam todo ano, ou a cada plantio entra para a grade com uma renovação da área. E vamos lá. Antes disso, eu gosto de falar um pouquinho sobre a minha formação, que é a agroecologia. Porque a agroecologia aqui no Brasil e no mundo, ela é muito nova. A agroecologia ela tem como ciência menos de 30 anos, né? E basicamente a minha idade. Quando eu nasci, iniciou aí a agroecologia. E a agroecologia, ela vem de duas palavras, né? Agro, de agricultura, e ecologia, que significa o estudo da casa, né? É casa, né? E dentro da agroecologia, a gente busca utilizar os recursos locais e sempre buscar um equilíbrio. A gente acredita que a sustentabilidade ela é o melhor meio que a gente tem para o nosso desenvolvimento, né? E aí, quando a gente pega a agricultura atual, que a gente vê de grande escala, a agroecologia ela questiona muito se essa prática ela consegue manter essa fertilidade do solo ou não, né? E também das outras consequências que a gente tem, que são as consequências ambiental, as consequências sociais também, de saúde, de trabalho. E para a gente entender um pouquinho sobre essa visão mais agroecóloga, eu vou trazer essa reflexão que é a respeito do que tem no sistema aquático, o que tem em um lago. Quando a gente olha para um lago, o que a gente vê? Né? E por que eu falo isso sobre o lago? Porque o lago, quando a gente vai pensar nele, a gente pensa, tem que ter água, o ecossistema ali dentro. E aí, se a gente for pensando sobre o que esses animais comem, eles comem outros peixinhos, eles comem planta. Aí a gente começa a pensar, peraí, mas tem peixinhos que comem frutas. Frutas vão ser
fora da água. Então, a gente começa a ver que o ambiente aquático, ele vai além da água. Por quê? Porque tudo está relacionado, está ligado à questão das fases da Lua, né? Então, a agroecologia, ela começa a ter esse olhar mais atencioso, porque tudo que a gente mexe aqui, ele vai interferir de alguma forma na nossa vida. Então, ele busca esse equilíbrio, aquele uso dos recursos e a garantia de cada vez que o solo fique mais produtivo. Entendendo um pouquinho aí da história da agroecologia, a gente agora precisa entender uma coisa que vocês trabalham, que é o solo, né? O que é um solo? O solo, na sua definição, ele é o conjunto de 3 elementos, que é a argila, a areia e o silt. O silt, ele não é nem areia nem argila. É assim que os professores explicam para a gente, né? Ele vai ser um grão que vai ser o meio termo do, do seu tamanho. Então, é em cima disso que a gente classifica o solo, se ele é argiloso, se ele é arenoso, franco argiloso, franco arenoso. Aí tem várias definições. E uma coisa importante a gente entender é que a gente não consegue mudar um solo. Se a sua propriedade é um solo arenoso, ele vai ser sempre arenoso. Se ele é argiloso, ele vai ser sempre argiloso. E ambos têm suas vantagens. Tem quem gosta de um solo mais argiloso, outros gostam dele mais arenoso. Arenoso é melhor para o crescimento da raiz, mas tem a desvantagem de não segurar nada, né? Você bota adubo, choveu, foi embora, a água joga, vai embora. Já na argila, a raiz fica ruim para crescer, mas a água segura um pouco. Por isso é muito argiloso, ela empoça, ela embreja, e aí apodrece raiz, né? Então, no solo, são esses 3 elementos apenas, o conceito de solo. Aqui é uma imagem para a gente refletir um pouquinho, mostrando sobre a importância da diversidade de espécies, né? Para a gente conseguir manter a água. Meu avô morreu com 97 anos, né? Eu vim de família de produtor de café, ali na região de Tangará, e meu avô, ele não teve oportunidade de escola, minha mãe comenta que ele aprendeu na Bíblia, a ler, e ele sempre falou para mim que a água se planta. Achava muito bonito isso dele, que sem estudo, mas ele já tinha esse conhecimento, né? De que a água se planta, né? A gente deve manter essa preservação das áreas. Na agroecologia, a gente sempre busca diversificar produções, né? Principalmente aí com o atendimento da Mabel, acredito que ela sempre está querendo colocar uma espécie no meio de outra. Você vai plantar mandioca, porque você não põe a melancia, não põe o milho, né? Ela tem essa forma de produção diversificada, pega o que sobra da galinha, da comida e joga para a galinha, e o esterco da galinha se usa na horta, sempre essa integração, esse aproveitamento. E a agricultura convencional, ela busca padronizar, né? É apenas uma cultura, um único plantio ali, tudo certinho, para que entre na máquina e na máquina pese certo e, e consiga ter essa produção, né? E junto com a agricultura convencional, desse plantio único, eles trouxeram também uma ferramenta que é a grade, que com o tempo a gente foi pensando e vendo que às vezes ela pode atrapalhar a recuperação do seu solo, a fertilidade do seu solo, que às vezes a gente acha que vai fofar a terra, vai deixar ar entrar, ela faz justamente o contrário, ela vai causar o secamento dessa terra, né, e a perda de diversidade. Essa imagem aqui é um sistema agroflorestal, que é muito legal gosto muito de estar mostrando os sistemas agroflorestais, principalmente porque a gente está vivendo uma coisa muito complexa, que é as mudanças climáticas, né? Essa questão da seca e de um sol muito quente, né? Para além dessa seca, o sol ele está muito quente. A gente percebe que as plantas elas estão sofrendo com a incidência do sol.
E aí, com a agrofloresta, como esse sistema aqui, a gente coloca a banana, entre as bananas pimenta, e nas entrelinhas das bananas hortaliça, é uma forma de aproveitar, né? Dá para colocar mamão ainda aqui nesse sistema, ou pensar num pomar mais para frente, ali no meio, para aí depois derrubar a banana quando o pomar já tiver desenvolvido. Para quem ainda não conhece a agrofloresta, vale muito a pena dar uma olhada. Para pequenas propriedades, é uma ótima solução, porque na pequena área você consegue ter uma grande diversidade de produção e não impede outras atividades principais que você tenha, né, como uma pecuária, uma criação de aves, ou até mesmo uma área de lavoura, mas uma pequena área de agrofloresta aí, talvez só para consumo, né, é uma coisa bacana. Falando do solo, quando a gente pegava os livros da década de 80, 70, eles falavam que a definição de solo é uma estrutura de fixação, composta daqueles 3 elementos: areia, silt e argila. Com o passar dos anos, com o avanço da ciência, né, começaram a perceber que esse processo da planta absorver o nutriente, né, essa relação do solo, planta, ela não é sozinha. Ali existem micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, enzimas, que vão estar favorecendo ou não a planta. É igual o nosso intestino, nosso estômago. A gente não tem a flora intestinal, a fauna intestinal, as bactérias, que são importantes para a digestão, né? A gente sempre compõe Yakult para criança, ou quando a gente está meio ruim no intestino, aí o médico fala, compõe Yakult, um probiótico, porque provavelmente está faltando essas bactérias e por isso que está dando esse mal-estar. Isso também existe nas plantas, e elas são muito, muito importantes mesmo. E tanto é que hoje a gente escuta muito sobre o tal dos biológicos, né? Quem já ouviu falar? E o agronegócio, ele vem adotando dessas práticas, tá, gente? De todos esses conhecimentos que eu vou passar, os grandes vêm adotando justamente pela viabilidade econômica. E esses micro-organismos, eles precisam de um ambiente para eles viverem, adequado. E aí, se a gente imagina uma área que o solo está todo exposto, uma área que o solo está todo coberto, com um pastinho bem formado, uma boa matéria orgânica, onde será que vai ter esses micro-organismos? Nessa área coberta. Então, por isso que hoje a gente vê que em grandes lavouras eles estão mantendo nessa palhada. Por quê? Porque existem esses micro-organismos e eles são como se fossem mini funcionários. Gente, eu gosto de dizer muito isso, são mini funcionários que vão estar ali trabalhando de graça para ajudar a produção, né? E aí que vem que o primeiro segredo para manter uma boa fertilidade do solo é a cobertura, tá, gente? O solo ele não foi feito para ficar exposto. Aquele solo que a gente deixa ele exposto, o que acontece com ele? Ele degrada, ele seca, né? Ele não fica com presença de vida, seja ela vegetal, ou micro-organismo, ou bichinhos, né? Então, até brinco que assim, a gente tem que agradecer que o sol está batendo na terra e que está nascendo mato. Que a hora que o sol parar, bater na terra e na terra nascer mato, aí a gente começa a se preocupar. Porque essa é a função do sol e da terra, é dar vida, é gerar vidas, porque tem que estar produzindo. Porém, essa incidência excessiva, ela leva a essa degradação. Aí aqui a gente tem a imagem de uma área, uma imagem que eu tirei foto de um pasto de braquiarinha, onde tem a presença do amendoim forrageiro, o amendoim brabo. Não sei se vocês conhecem aquele da florzinha amarela, o amendoinzinho selvagem. Aí eu puxei assim, puxei bem, e dá de ver que embaixo, onde estava bem formado esse amendoim, que não mata o pasto, tá, gente? Esse amendoim, ele consorcia muito bem na pastagem, o gado se alimenta dele,
A gente vê a matéria orgânica no solo, a gente começa a ver que o solo fica melhor, né, a umidade, isso tudo favorece o quê? Favorece a raiz, favorece que a planta consiga se aprofundar mais no solo e aí segura mais água, fica mais verde durante a seca, né? E nas grandes lavouras aí também que está sendo mantida essa cobertura aí, fazendo com que a soja no Brasil consiga estar, aqui na região do Centro-Oeste, consiga se manter nesse calor. Aqui a gente tem uma prática também interessante, que é plantar o milho junto com braquiária, vocês já ouviram falar, e aí você colhe o milho, colhe a braquiária, né? Você pode estar tirando o milho para vender, o milho verde, ou para silagem, e aí essa palhada fica de cobertura, e a braquiária se desenvolve bem aí, e fica na seca aí na pastagem. Considerado uma prática de recuperação do solo, onde você consegue tirar ainda um lucro. Isso é muito interessante, pensar que é possível recuperar a terra e também se beneficiar economicamente, né? Na sustentabilidade, a gente sempre pensa também no econômico, não adianta estar o meio ambiente bem e o produtor e a produtora não está bem, né? Aqui essa imagem mostra aí um pouquinho como existe várias relações no solo que vão beneficiar ela aí entre bactérias e fungos, né? Tem uma bem legal, que acho que já vai vir a imagem, que as bactérias que fixam o nitrogênio, que aduba a terra com nitrogênio, né? E vamos lá, vamos falar do nitrogênio. Nitrogênio, a gente escuta muito falar sobre ela, sobre a ureia, né? Que é o nitrogênio. Gente, nitrogênio, eu gosto de falar que ele é o arroz da planta. É o que ela mais come, é o que mais tem no prato é o arroz. Então, ele vai ser importante para o crescimento, principalmente crescimento de folhas, tá, pessoal? Folhas. Nitrogênio, excesso de nitrogênio não vai desenvolver tanto fruto, é mais folhas. E a gente vê ele como é a famosa ureia, né? A ureia que é o bafinho do petróleo, para quem não sabe a origem da ureia. A ureia ela é um bafinho do petróleo que eles faz virar uma pedrinha, tem essa origem, e que é muito utilizado em diversos plantios, é utilizado na pastagem, na hora da rebrota, né? Nos plantios de fruta, no abacaxi, né? Geralmente a gente parcela ela em 3 partes, e ela tem essa função de estimular o crescimento, e a gente também tem ela numa forma natural, que vai ser na urina da vaca, que eu acredito com certeza que a Mabel orienta bastante vocês a urina de vaca, a cama de frango, né? Por isso que a gente escuta muito falar, a cama de frango é muito bom, você joga, tudo cresce, cresce por quê? Por causa da presença do nitrogênio, né? Um também interessante, que tem muito nitrogênio, é a água da mandioca, gente. Aquela que é tóxica, aquela mesma, só que a gente joga ela bem fraquinha. Você põe só um pouquinho dela lá, 100 ml para 10 litros, ela é uma adubação nitrogenada. E a gente também tem as bactérias que fornecem nitrogênio, exatamente, bactérias, micro-organismos, que podem estar fornecendo nitrogênio. E um bem curioso é o raio. O raio, ele também é uma fonte de nitrogênio. É muito importante que o raio caia no lugar certo, né? Não na cabeça do boi, não na cabeça da gente, né? Cai ali na terra bonitinho. Também é uma forma de fornecer aí o nitrogênio. Olha que lindo esse sisteminha agroflorestal, gente. Sempre gosto de mostrar eles. Falando sobre o nitrogênio, é legal a gente falar um pouquinho sobre a ureia, que a gente escuta muito também a ureia para o gado, né? O foco não é muito falar dos ruminantes, mas a ureia que a gente fornece para o gado e a ureia que a gente joga no solo é basicamente, gente, a mesma ureia, a mesma mesmo. Inclusive, confinamento nem costuma comprar ureia para o gado animal, não. Compra a própria agrícola, pela semelhança. Por ser a mesma ureia, tem aquele cuidado com a questão da água, né? A ureia, quando ela entra em mistura com água,
ela vira amônia. É amônia, aquele produto forte que faz mal, que mata, esse mesmo. Porém, é uma forma aí bem eficiente de adubação, mas que tem aí seus riscos, né? Diferente da urina de vaca, que você já não vai ter esse problema, ou das bactérias. Aí, eu gosto de fazer reflexão a respeito da ureia. Esse preço aqui, gente, está desatualizado, tá? Isso aqui, 25 quilos por 200, porque esse slide eu já apresentei um outro ano e eu não atualizei para vocês o preço. A ureia já está mais de R$ 300 a saca. A forma biológica, para vocês entenderem, que o foco é incentivar vocês no biológico, é assim. Todo mundo aqui, eu acredito que já plantou feijão, ou amendoim, ou gergelim, né? Um feijão andu, alguma dessas espécies, e arrancou uma vez a raiz. E quando arrancou a raiz, viu que tinha umas bolinhas. Aquele amendoim brabo lá em consórcio com o pasto também, gente. Na hora que você arranca com bastante cuidado, assim, para você pegar a raiz do fundo, você vai ver que tem uns nozinhos, umas bolinhas, que é da cor da raiz mesmo. E elas não são fedidas, porque a gente tem os nematóides, né, que geralmente é escuro, a raiz está com sinal de necrose, e ela esmaga assim na mão, ela é mais mole. Essas bolinhas são essas bactérias que faz essa espécie de oquinha, de casinha para ela, e aí quando elas estão ali grudadas com a raiz da planta, elas fazem esse processo químico de pegar o nitrogênio que está no solo e fornecer para a planta de graça. Né? De graça, sim, como pagamento do aluguel da moradia ali, né? O ciclo, gente, ele é um pouco complexo, tá? Para mim estar explicando para vocês, mas basicamente é isso. Ela vai pegar esse nitrogênio que está no solo e vai dar para a planta, e aí ela consegue absorver. Eu faço mestrado, no mestrado, tem um professor que ele só pesquisa esse amendoim forrageiro. E ele falou para a gente, assim, que com a utilização, vou dar um exemplo para vocês, do amendoim forrageiro em consórcio na pastagem, você tem lá a braquiária, planta braquiária, botou lá 30% dele, de 30% a 40% do amendoim forrageiro, você não precisa comprar ureia. Lembra ali o preço da ureia? R$ 300 a saco? Com as bactérias, você não precisa. E elas, vocês podem consorciar nos seus plantios, né? Ela é uma graça para quem tem interesse em pomar e tem problema com mato. Gente, o amendoim forrageiro fica uma gracinha. Você planta ele de muda, você planta ele de semente. Então, olha que legal esse conhecimento. Então, o nitrogênio, ele é o que? É o arroz da planta, o que ela mais consome. E a gente tem ele de várias formas, que são 4. Cadê? A forma química, que é a ureia, que é no NPK, que tem, na forma orgânica, que vai ser a urina de vaca, a cama de frango, a manipoeira fraquinha, né? A forma biológica, que são as bactérias que fixam o nitrogênio, né? E o raio. Pensando ainda, gente, nessas bactérias, eu vou voltar lá para aquela questão da matéria orgânica no solo. Se eu pego essas bactérias, né, e eu coloco na propriedade, se eu não tenho um solo bem protegido, eu também vou dificultar a permanência dela, tá? Então, tudo foca na matéria orgânica. Vamos agora aqui às vantagens da matéria orgânica. Se fosse uma prática presencial, eu ia fazer assim, ó, eu ia pegar uma pilha, assim, de uns 10 centímetros de folha ou de grama de mato cortada, assim, ó, ia pedir para alguém botar a mão embaixo e eu ia pisar em cima. E vocês podem pisar que não dói. Então, o que essa matéria orgânica ela faz? Ela o quê? Reduz compactação. Quando dá uma chuva forte, a gente percebe que fica a marca dos pinguinhos de água no solo, não fica? Aquilo com muito tempo, o pisoteio da máquina, o pisoteio animal, isso tudo vai o quê? Vai compactando, vai compactando. Então, essa matéria orgânica, a primeira função dela é reduzir compactação.
Se ela reduz a compactação, ela também faz o quê? Ela retém a umidade, porque se chove ali, e esse solo está com essa matéria orgânica, ela não vai evaporar com facilidade. Então, eu consigo manter a umidade, reduzir a demanda de irrigação, ali, ó, com a matéria orgânica. Outra coisa, calor. Põe a mão lá embaixo da matéria orgânica e um solo sem matéria orgânica. Pegar o termômetro para a gente ver. Dá 8, 10 graus de diferença com bastante facilidade, né? E se a gente for pensar na raiz, a raiz ela é o estômago da planta, então ela é algo muito sensível. E aí, se você deixa ela no calor, isso dificulta o seu desenvolvimento, né? Não adianta, até mesmo você fornecer uma água, se a água for quente, ela pode mais atrapalhar do que ajudar a planta. Ela pode machucar o que a gente chama de estômatos. Ela dá aquela murcha nela, né? Então, a matéria orgânica, por reduzir a compactação, segurar a umidade, reduzir o calor, ela dá o quê? Ela dá esse conforto, a gente fala dafo climático, esse conforto na raiz. Vai melhorar a microbiota. O que é microbiota? É esses micro-organismos do solo. Uma coisa muito interessante que eu acho que vocês não sabem, reduzir a acidez da terra. A matéria orgânica, aquela terrinha preta, aquilo ali tem uma capacidade de reduzir a acidez de uma forma que calcário nenhum faz. Que a gente ainda vai ver isso mais para frente do calcário. E lembra que a gente falou que a gente não consegue mudar o que um solo é. Se ele é arenoso, ele é arenoso. Se ele é argiloso, ele é argiloso. Mas eu posso melhorar a estrutura dele. Como assim a estrutura? Se eu pego uma forma da gente saber se o solo é muito argiloso, arenoso, a porcentagem, sem assim um laboratório, é fazendo uma massinha. Pensa um solo arenoso e um argiloso. Aí eu faço, molho com terra, molho com água, faço aquela bolinha, né? Com argila, ela vai moldar, né? Igual uma massinha. Então, eu tenho a estrutura dele ali. E o arenoso, ele não vai moldar, porque ele é arenoso. Mas se eu tenho uma matéria orgânica, se eu tenho esterco, essa folhinha, essa matéria orgânica bem decomposta, e eu misturo naquela argila, ou misturo naquela terra arenosa, eu vou mudar aquela estrutura. Aquele solo que não segurava umidade porque era arenoso, ele vai segurar mais um pouquinho por causa da matéria orgânica. E aquele solo argiloso, que não deixava a raiz, que compacta, que empoça, com essa matéria orgânica, ele vai ficar mais fofinho, a planta desenvolve melhor, e tudo isso com uma coisa barata, né, que é essa matéria orgânica. Então, são vários os benefícios que a gente tem com a presença dessa matéria orgânica no solo, que muitos adubos e implementos e outras coisas não iriam ter condição de estar fornecendo, e com um custo tão baixo como esse. Né? A questão do controle da erosão. E aí, eu venho aqui, ó, olha essa imagem, que legal essa imagem. Isso aqui foi uma foto que eu tirei de uma área que já está há um bom tempo com a matéria orgânica. Então, a gente percebe que ela tem essa característica de ir tomando uma cor preta. E a gente consegue perceber a raiz dessa planta, como ela buscou vários caminhos, porque havia onde ela crescer, aonde ela se desenvolver, né? Aí eu trago essa pergunta. Vocês olham essa foto que eu coloquei aqui. Aí eu pergunto assim, essa terra é boa? Vocês acham que essa terra aqui, ela é uma terra de qualidade, aquela terra que você fala assim, nossa, eu queria essa terra. Aí vocês falam assim para mim, essa terra é boa. E eu falo assim, não, essa terra não é terra. Essa terra que eu estou mostrando para vocês, isso aí se chama matéria orgânica. E por que eu estou fazendo esse questionamento para vocês? Que, ó, qual é o conceito de solo? Solo é areia, silt, argila. Isso é o que compõe o solo. A matéria orgânica, ela não faz parte da estrutura do solo, né? Mas é ela que dá a cor preta que todo mundo quer. Porque quando fala em terra boa, fala o quê? Terra boa é terra preta. E hoje vocês vão aprender que o que deixa a terra preta é a decomposição. Uma coisa muito interessante é que saiu um estudo
que aquela terra preta, que é muito famosa na região da Mata Amazônica, ela foi uma terra que foi manejada. Nossos antepassados, né, nossos ancestrais percebiam essa transformação da decomposição. E aquilo ali foi inserido, que é uma coisa característica que a gente não vê para cá. Então, se você quer dar uma boa condição para o seu solo, até mesmo a questão do controle do mato, se você cobre bem o solo, o mato não nasce. Esquece um pedaço de lona no lugar lá na grama. Uma semana, o mato não nasceu mais. Então, a matéria orgânica, eu esqueci de colocar essa vantagem, mas ela é uma boa prática para controlar mato. Se você coloca uma boa quantidade de matéria orgânica ali, a semente do capim pode até germinar, só que ela não vai ter aquela força para subir, sabe? Porque aquela camada de mata é alta. E quando a gente estuda a ciência do solo, também, a gente tem uma coisa chamada horizonte, sabe? As camadas da Terra. E aí uma coisa interessante que a primeira camada de terra que a gente tem é a camada de matéria orgânica. Aqui lembra uma coisa, todo mundo já ouviu falar do humus de minhoca também. Ah, que tem que usar humus de minhoca, o humus de minhoca é tendência agora, é caro, é produzir, ou sobre substrato. Ah, eu vou comprar substrato para minhas plantas e não sei o quê. Gente, substrato é matéria orgânica. Vai lá na matinha, numa área de matinha, pega aquela, a gente fala serrapilheira, né? Que é essas folhas, essa matéria decomposta, aquilo ali é substrato, gente. O povo vende caro. É folha podre, é folha com esterco, graveto, isso tudo é a matéria orgânica. Né? E essa matéria preta, que a gente chama de umina, é ela que tira de vez a acidez da terra. Né? Deixa eu ver se a próxima eu vou falar do calcário. Acho que não. O calcário, gente, ele tem a ver com a acidez da terra, mais para frente eu vou falar. E eu lembro que o meu professor falava assim, calcário é efeito tampão. Como assim efeito tampão? É só para resolver ali na hora. E aí ele falava assim, a umina é quem faz a correção efetiva do solo. Eu lembro muito isso na minha cabeça. A umina é o que faz a correção efetiva do solo. Né? Então, olha quanta riqueza que vocês conseguem ter numa coisa simples chamada matéria orgânica, que além de melhorar a propriedade de vocês, vocês ainda podem vender, né? Eu brinco que hoje até bosta de vaca a gente vende, né? Até bosta hoje tem valor. O esterco tá caro, a cama de frango tá caro. E isso tudo por quê? Por essas vantagens econômicas, de melhoria. Vamos lá. Outra coisa que eu gosto de falar é que o solo vivo, que tem uma autora que eu gosto muito, chamada Ana Primavesi, ela já faleceu, e ela que causou essa grande confusão na ciência do solo, um dia que ela chegou e falou assim, o solo fértil é um solo vivo, é um solo que respira, que tem interações, que tem umidade, e aí isso causou um grande rebuliço, e ela prova isso, né? Uma terra boa, quando a gente pega, ela é fofa, ela respira. Um solo compactado, que a água não consegue movimentar, que possa, ele não é vivo. Então, essa fertilidade do solo, ela tem a ver com essas interações de micro-organismos. Falo que por muito tempo a gente tinha muito medo, então nós achávamos melhor queimar tudo, matar tudo, do que tentar interagir. Só que aí, com o avanço da ciência, a gente foi aprendendo e vendo que tem bactérias ruins, mas também tem boas, né? Que quando a gente queima, a gente mata tudo, também o que é bom. E aí, a gente tem que vir com esse pensamento sobre o solo. O solo, ele é vivo, ele é fértil, ele tem interações de seres, de micro-organismos, e sempre tentar entender o porquê que tal problema está ocorrendo no seu solo, né? Agora vamos aqui
a respeito da grade, falando dessa parte. Já que a gente entendeu que o solo é uma estrutura viva, que tem micro-organismo, toda vez que eu venho com uma máquina e reviro o solo, eu pego uma casa e ponho de cabeça para baixo. Né? Aqui na região pouco se usa, mas o implemento ideal é o subsolador. O pessoal também chama de tatu, que ele só vai e risca assim, ó. Toda vez que a gente pega e revira a terra, a gente pega essa matéria orgânica que está lá em cima e joga lá embaixo. Aí você fala assim, mas aí que é bom, Débora, eu pego o adubo e já jogo no pé da planta. Tu acabou de me ensinar que matéria orgânica é adubo, que corrige a terra. Não é bom pegar a grade e jogar esse adubo lá no pé da planta, que ela já pode consumir na hora? Não, porque a planta, a raiz, ela não tem boca para comer a matéria orgânica. Ela não vai comer aquela folha, aquele esterco, aquele material. O que vai acontecer com aquele material é que as bactérias que estão ali em cima, aqui onde tem oxigênio, elas decompõem, são elas que vão deixar ficar daquele jeito ali preto aqui, ó. Cadê o humus bonitinho, ó? Quem faz isso são bactérias. São as bactérias que vai lá decompor, transformar nesse líquido que aí a raiz consome. E aí, muitas vezes, nessa hora que a gente revira, a gente torna de novo o solo exposto. É por isso que agora tem aí o famoso plantio direto. O pessoal aí está investindo em máquinas adaptadas, né? Para conseguir não revirar. Por quê? Porque eles perceberam que essa matéria ela tem que ficar em cima. Porque a gente não precisa devolver muito para a terra. Se a gente devolver 10% para a natureza, já é o suficiente para ela regenerar. Que é isso que a gente vê desses novos manejos do solo. Então, a grade, ela no primeiro momento, dependendo de uma situação, ela tem a sua utilidade, porém, ficar repetindo ela por repetir, por reiniciar plantio, a gente percebe que não é tão vantajoso. Eu já fiz algumas reflexões até a respeito de cupim e formiga, sabe? Toda vez que a gente gradeia, a gente não deixa nada para os bichinhos ali por cima. Aí a gente coloca lá embaixo. Ele começa a se decompor. Ele começa a apodrecer lá embaixo da terra. Por que ele vai apodrecer embaixo da terra? Porque as bactérias estão aqui em cima. E aí, aquele solo, você está deixando ele atrativo para o decompositor, para o cupim. Que não é curioso? O cupim gosta de coisa podre. Por que ele está lá comendo a raiz das minhas plantas, das minhas hortaliças? Por que ele está batendo lá? Talvez porque essa matéria orgânica você colocou no lugar que não devia. E aí, às vezes, ele está ali para consumir essa matéria, mas a raiz está no meio e aí ele leva tudo junto. Né? Então, vamos falar de uma pergunta também bem interessante que vocês perguntam. Quanto de adubo colocar? Débora, quanto de adubo tem que pôr? Quanto de ureia? Quanto de fósforo? Quanto de nitrogênio? E aí eu vou bater em cima de uma coisa que é muito importante, que é a análise. Acredito que todas vocês que estão aqui têm o desejo de prosperar na terra, de ter uma produção de qualidade, de ser uma produtora profissional, e a análise, ela tem que entrar embaixo do braço de vocês. Porque eu falo que a análise a gente trabalha com a certeza. O solo, ele é igual a gente, sabe? É uma coisa bem interessante, assim, para mim fez muito sentido quando a gente pega a palavra da Bíblia, que fala que Deus fez a gente do barro. E aí é curioso, né? Fez a gente do barro. A gente do barro. Por que do barro? O que o barro tem a ver com a gente? E quando eu comecei a estudar a ciência do solo, eu percebi que os mesmos nutrientes que tem no nosso corpo é o que tem na terra. Que se a terra é fraca, o alimento vai ser fraco, o ser humano vai ser fraco. E que a forma como os nutrientes agem no nosso corpo é muito semelhante na terra. Se a gente está numa condição de solo ácido, a terra não desenvolve, ou a nutrição fica tóxica, a planta não sai, e a gente com acidez no corpo também é muito perigoso, muito associado ao câncer. Então, a gente trabalha com equilíbrio. E se não for análise, a gente não vai ter como saber, de fato, o que está faltando e quanto está faltando. Né? Então, essa relação do que colocar, a gente sempre vai bater em cima da análise, entendeu? Porque a gente tem que buscar avançar a nossa produção, as nossas tecnologias, e hoje uma análise ela está entre 60 e 120,
Eu não considero um valor absurdo dentro do custo que é, vocês sabem aí quanto que é para preparar uma área, né, 2, 3 hectares, é um valor alto. Então, não é um valor absurdo, uma análise para você trabalhar com a certeza do que o seu solo precisa. Ó, para vocês terem uma ideia, são vários os nutrientes que compõem uma análise de solo. Ela tem as interações também, né? A relação do cálcio com magnésio, não adianta ter muito cálcio, pouco magnésio, pouco fósforo. Ele é complexo, então é preciso a gente dar esse valor, essa importância. A gente sempre está buscando a boa adubação. Depois eu vou mandar essa imagem para vocês, que ensina um pouquinho através do olhar das folhas, né, que a natureza ela conversa com a gente. Você saber aí o que pode estar faltando ou não na sua planta. Isso é muito legal, a gente ter esse olhar crítico, observar. Estou olhando o tempo aqui, gente, que eu falo muito. A acidez. Aqui, a gente está falando sobre o pH, a acidez da terra. O que é a acidez, né? A acidez ela é medida numa régua de 1 a 14, né? Onde de 0 a 14, na verdade, onde 0 é ácido e 14 é alcalino, é o contrário, quanto menor, mais ácido. Às vezes a gente acha que quanto maior, mais ácido, mas é o contrário, quanto menor o número, maior a acidez. E aí, se vai de 0 a 14, o neutro é o meio, certo? Neutro. O meio de 14 é 7. 7, gente, é pH de tanque, criação de peixe. Quem mexe com peixe, pH tem que estar 7. A terra é entre 5 a 6. Eu vou contar um fato muito curioso, que o pessoal fala que a característica aqui da região do Centro-Oeste é terras ácidas. Que o maior problema aqui do Centro-Oeste é a acidez. A gente precisa sair dando calcário aí para resolver o problema dessas terras. Gente, eu vou te falar assim, no meu ponto de vista, de mais de 60 análises de solo que eu já mexi, da região de Campo Verde, Jucimeira, por ali, não é a acidez o maior problema. Eu não peguei nenhuma terra ácida, que seria 4. E tudo está quase no ideal, de 5 para 6. Agora, o que não tem, que aí é bem interessante, é uma coisa chamada fósforo. O fósforo aqui é quase 0. 0. Peguei solo com 1, 2. Então, quando você for fazer alguma coisa meio de olho, sem uma análise, foque no fósforo. O fósforo, sem ele, a raiz não vai para baixo. Ela pode até descer, mas ela pega e faz um L, assim, vai para o lado a raiz. Ela dificulta a rebrota, aquela boa formação, aquela boa produção, aquele pé que carrega. Então, aqui a gente tem uma grande deficiência de fósforo, tá, pessoal? E aqui a respeito do calcário, né? Tá, entendemos que tem a acidez, mas e o calcário? Como é que o calcário funciona? Para que ele serve? Realmente, o calcário, a função dele é arrumar a acidez, pegar aquele solo que está com pH baixo e elevar, né? Ele é muito importante fazer a correção, e o muito importante a gente entender é que existem duas palavrinhas, correção do solo e adubação. E se os dois são falados separados, é porque não pode fazer junto. Você primeiro tem que corrigir a sua terra, para depois fazer a adubação. Eu gosto de falar que correção é tipo um copo. Você tem um copo que você quer tomar um suco. Só que aquele copo está sujo. Você primeiro vai limpar ele, que seria a correção, tirar o que tem de ruim, para depois colocar o que você quer consumir. Senão, eu vou beber o que eu quero e a sujeira, né? Porque essa acidez, gente, realmente ela atrapalha muito a planta, ela não absorve o nutriente, às vezes o nutriente está lá, mas ela não vai conseguir absorver, só que a gente precisa entender que tem que ser feito com antecedência. Geralmente a gente indica fazer a correção 2 meses, 1 mês antes do plantio, isso em relação ao quê? À chuva. Então, por isso que a gente vê que o pessoal gosta de jogar calcário entre outubro para novembro, né? É a época que eles jogam. Eles jogam esse calcário,
Aí você espera a primeira chuva, espera a segunda, dá uns 10 dias e aí planta. Por quê? Porque ele é tóxico também. Ao mesmo tempo que ele corrige a terra, vocês já tentaram assim jogar o calcário no meio da planta? Já repararam que ela queima, ela é estranha, né? Ela murcha. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, que tem que fazer a correção sim do solo, tá? Mas ele deve ser feito antes do plantio. E o importante é a chuva. E por que tem que ter a chuva? A chuva, gente, ela é muito importante. A gente fala que ela é o solvente universal. Como assim solvente? É o que dilui. Pensa num copo, porque o calcário ele é tipo um açúcar. Ele fica ali na terra. Até a hora que você jogou a água, mexeu, ele some. Então, se não tem a ação da água, não vai haver essa relação de absorção. E eu vou terminar aqui para abrir para pergunta, caso alguém tenha. Alguém tem pergunta, quer alguma consideração, alguma dúvida? Dona Natalina, quer falar? Tem que apertar o botãozinho. Você já aprendeu.